pipzinho. Você tem um pipzinho, eu sei. A gente não tá com muito tempo não pra parar. Ops. Então, com vocês, o maravilhoso Alex Gomes! Cadê a música de motivação? Brincadeira. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal! Detesto quando eu vou em palestra que tem isso, eu acho um saco. Vou botar o nome de cada um? Quem perguntar o nome de cada um, o que é que você faz? Mentira. Quem é que não me conhece ainda? Ali também tem gente. Todo mundo aqui me conhece? Eu sou um cara famoso. Tipo, né? Pessoal, brincadeira. Eu sou Alex Gomes, sou hipnoterapeuta, trabalho com treinamento comportamental. Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, em São Paulo, para falar de uma coisa que talvez vocês não ouçam muito falar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Talvez vocês não ouçam falar muito, que é da senso-percepção. Eu vou perguntar de novo, quem já ouviu falar de senso-percepção? Levanta a mão, por favor. Novidade para todo mundo. É bom que dá pra falar um cara de besteira que ninguém sabe mesmo, né? Quando você vai pesquisar no Google, você digita a palavra senso-percepção, não precisa fazer agora, primeiro presta atenção no que eu estou falando, depois vocês fazem. Vocês vão ver que sempre está falando sobre psicopatologia, sobre as pessoas que alucinam em sensações, né? Até pessoas esquizofrênicas, né? Que sentem que o corpo está queimando, ou que está sentindo alguma coisa diferente, sempre está ligado à psicopatologia quando você vai pesquisar sobre senso-percepção. E as pessoas me veem, eu sou brincalhão pra caramba, gosto de só vivo fazendo palhaçada e tudo mais. Isso todo mundo me conhece, mas talvez vocês não saibam que eu passei 14 anos com crise de pânico, né? E, cara, era assim uma situação absurda, porque foi em 96 que eu comecei a ter as crises de pânico e as pessoas nem sabiam direito o que era a crise de pânico na época. Eu lembro que eu ditei no médico. Por que eu estou falando isso? Para linkar com a senso-percepção. E aí eu fui no médico com meu pai, com aquela coisa de estou passando mal, não sei se é pressão baixa, não sei se é problema de coração, não sei se eu estou ficando maluco, porque quando você tem crise de pânico por conta de um acidente ou algo pontual que você sabe por que você tem aquela crise de pânico, toda vez que eu lembro, eu sinto, a relação fica, não vou dizer tranquila, mas pelo menos você tem uma referência do porquê você está sentindo aquilo. Agora, quando você não sabe por que você está sentindo aquilo, aquela famosa frase, né? Do nada, eu comecei a sentir meu coração bater mais forte, minha respiração alterar, e não existe do nada, né? Só que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, então comecei a pensar, será que eu estou tendo um AVC, porque senti o braço ficar doente? Será que eu tenho um problema de coração, porque eu sentia meu coração batendo muito forte, respiração ofegante? E quando eu vejo pessoas falando de crise de pânico, eu vejo as pessoas falando que de vez em quando tem ataque de pânico, né? Eu dormia e acordava sentindo isso, o dia todo, assim, melhorava, voltava, mas era o dia todo tendo isso. Eu já acordava, já esperando, é uma coisa incrível. Eu acordava e digo, tomara que não aconteça, hoje não acontece, daqui a pouco começava a sentir mal. Então, e quais eram as sensações que eu tinha? Quando eu comecei a pesquisar senso-percepção, que tem pouco tempo que eu pesquiso senso-percepção, comecei a conhecer há 2 anos atrás, e eu comecei a ver exatamente isso, é como se você meio que alucinasse, né? Seu corpo começa a mostrar que tem perigo, quando na verdade não tem. Aí eu comecei a estudar, a pesquisar cada vez mais, e aí comecei a estudar também nova medicina germânica, não sei se vocês já ouviram falar sobre medicina germânica, e eu descobri que esses ataques de pânico que eu tinha eram chamados de epicrise. Na verdade, é uma fase de recuperação, é seu corpo pedindo para se recuperar, só que você não entende o que está acontecendo, né? Se você corre 100 metros rasos e vai comemorar com um troféu, como é que está seu coração? Está acelerado, sua respiração está ofegante, mas qual é a sua percepção? Mas se você está aqui assentado, assim na palestra aí, do nada, começa a sentir isso, é desesperador. E aí quando eu conheci a senso-percepção, eu comecei a entender que eu poderia linkar aquele desconforto que eu tinha. Afinal de contas, se era algo
como a PNL fala, né? Por trás de todo desconforto tem uma intenção positiva. Então, qual é a intenção positiva por trás disso? E aí entra a ideia de que da própria auto-hipnose, da hipnose. Eu não consegui entrar em transe de jeito nenhum. Depois, quando eu comecei a entender o que era hipnose, eu entendi que as crises de pânico era praticamente um estado de transe. Tanto é que muitas pessoas que começam a ter essas coisas de baixa pressão, se tremer, passar mal, se ela tiver uma egrégora religiosa ligada a candomblé, ao espiritismo, ela vai achar que, não estou dizendo que não exista, mas ela pode já linkar a ideia de que algum espírito obsessor, alguma coisa, porque a sintomatologia é bem parecida. Né? Então, assim, olha para onde você pode parar se você não souber o que está acontecendo exatamente com você. E voltando para a ciência-percepção, eu comecei a entender que eu poderia controlar essas sensações que eu tinha. Né? E o que é a ciência-percepção? É a sensação e a percepção que você tem na sensação. E em que foi que me ajudou isso? Primeiro, eu já estava no meu 3º curso de hipnose e não conseguia entrar no tal do transe, né? Todo mundo... Quem aqui nunca entrou em transe hipnótico? Vocês estão bem pra caramba, né? Olha lá, certo. Não, você não, pelo amor de Deus, você não levantou a mão não, né? Aí, pronto. E assim, é muito frustrante quando você começa a... Eu, que era um cara que eu aprendo e aplico, né? Então, para quem me conhece sabe como é que eu sou. Então, primeiro curso de hipnose, já saí hipnotizando geral, todo mundo. E eu que não conseguia. É muito frustrante, cara, é muito frustrante. E aí eu comecei a entender que aquelas sensações que eu tinha a ver com o transe. Por que não começar a usar isso a meu favor? Trazer aquelas sensações, mas tendo controle. Né? O cara vai voltar aquelas sensações ruins para passar mal de novo? Vou dar uma explicação aqui que tem no livro do Peter Levine, ou Peter Levine, não sei como é que pronuncia o nome dele, chama o Despertar do Tigre. Ele fala que... Ele dá um exemplo de um acidente de trânsito que a pessoa tem, e com certeza vocês sabem que isso acontece muito, quando a SAMU chega, né, o resgate chega e pega a pessoa, normalmente coloca a pessoa aquela manta prateada, não sei como é o nome daquilo, né, para agasalhar a pessoa, e muitas vezes a pessoa está ali se tremendo toda, né, naquele desespero e tudo mais, e o que é que o cara faz? Calma, respire fundo, se acalme, controle. Na verdade, o que ele está fazendo ali, ele está bloqueando toda aquela carga traumática do impacto que ela teve. Então está bloqueando, está guardando ali para dentro dela. Depois, 3 meses depois, ou quantos anos lá que acontecer, ele começa a ter aquele desconforto e não sabe por que é. Mas ficou estranho, né? Mas vamos voltar para o mundo animal. Depois que o animal sofre um ataque, aquela história luta, fuga, congelamento e fingir de morto, que ele fica naquele momento ali se fingindo de morto para o animal não pegar ele. Depois que o animal sai, pode assistir Animal Planet, esses troços aí, tudo tem. Ele se finge de morto. Quando o animal sai, ele não simplesmente levanta e vai embora, não. Ele tem quase que uma catarse ali, ele se bate todo, depois ele sai. Por isso que as zebras não têm úlcera. Já ouviram falar desse livro? Então, porque tem essa liberação de carga traumática. Ou seja, todas as crises de pânico que eu estava tendo era a liberação de carga traumática. Só que como incomoda, você quer controlar aquilo. Não está botando para fora. 14 anos para entender isso. 14 anos para entender isso. E hoje eu uso a ciência-percepção para ajudar as pessoas que têm dificuldade até acessar esses estados estados alterados de consciência. Ou no mínimo a pessoa entrar na clínica e ter a sensação de que sim, fui hipnotizado, não ficar naquela dúvida. Exatamente usando a ciência-percepção. Você controlar os estados emocionais, você controlar a química do seu corpo, você controla as suas sensações. Né? Isso a gente faz o tempo todo, só que de forma inconsciente, que é muito mais fácil. Você não está preocupado, as coisas acontecem. Aí quando você foca demais e às vezes você se preocupa muito com aquilo, a coisa não acontecia. Era o que acontecia comigo na hipnose. Né? Muita expectativa e pouca coisa certa a se fazer. E eu trouxe isso para a clínica. E com o tempo eu comecei a entender outras coisas também, fui agregando outras coisas
E vocês já viram falar do loop hipnótico? Do loop hipnótico? Será que ainda tem papel aqui para escrever? Tem um monte. Eu vou falar aqui do loop hipnótico, mas talvez com uma visão que não sei se vocês já perceberam, mas é uma coisa que eu uso praticamente assim de bate-pronto quando o cliente chega na clínica. Porque a anamnese, a gente sabe que é uma coisa assim que às vezes a gente está já no terceiro, quarto, quinto curso de hipnose, sabe hipnotizar e tudo mais, mas na hora de sentar ali para colher dado com o cliente, às vezes o negócio bagunça a cabeça da gente. É que a gente está, principalmente o cliente que fala muito, para você pegar tudo que ele está falando e outra coisa, ficar anotando muito, às vezes é complicado também na frente do cliente, você está anotando muito, colhendo dado de cliente, anotando muita coisa. Então, eu meio que resumi, claro, o início do atendimento, a gente tem que depois pesquisar melhor, né? Saber mais do cliente, mas logo no início do atendimento, somente eu passo para meus alunos que estão começando aqueles cursos de hipnose que a gente dá no final de semana, que as pessoas saem achando que são terapeutas, eu falo, ó, vocês não vão sair daqui terapeutas, mas vocês vão sair daqui sabendo aliviar alguns sintomas que são muito desconfortáveis na pessoa. E outro detalhe, quando você aliviar o sintoma da pessoa, não vá dizer para ela que ela está curada, não. Só elogia ela porque ela está começando a ter essa melhora, né? E por mais que você de início não esteja resolvendo por completo o problema da pessoa, qualquer calma, qualquer paz que você traga com uma pessoa, principalmente que está com crise de pânico, com crise de depressão, já é ótimo. Para mim a pior coisa que tem é a pessoa passar por uma sessão e sair dali dizendo que nada aconteceu, certo? Então, a partir do loop hipnótico, ainda bem que não está precisando de tradutor para baiano, né? Vocês estão entendendo direitinho, né? Beleza. Você está falando paulistês. Já tô... O Alex ele já tá meio paulistano, mezzo. Tá tomando bronca de Giancarlo que ainda não aprendi a falar inglês até hoje. Eu tomei bronca 2 semanas atrás. Aí eu me inscrevi no curso, não adiantou nada. Tá, adiantou. Tá. Eu fico conversando com ele no carro, muito bem. Só foi falando yes. Em português. Mas eu também converso. Mas eu me comuniquei. Quem não conhece o loop hipnótico? Quem nunca ouviu falar do loop hipnótico? Ótimo. Todo mundo conhece. Eu vou dar só um resumão aqui. O loop hipnótico foi trazido por James Tripp e ele mostra como você pode engajar a pessoa no processo de hipnose, né? E até de auto-hipnose também. Partem de algumas ideias de que você tem que avaliar a crença da pessoa, a imaginação, a fisiologia, a experiência e trabalhar em cima disso, né? Exemplo, a pessoa chega para fazer hipnose e ela já acredita em hipnose, ela vê a hipnose acontecer, ela está doida para passar pela experiência da hipnose, ela acredita que a hipnose existe, e tem pessoas que não acreditam que a hipnose existe, apesar daquele equipamento todo mostrado ali mais cedo de Ricardo, ainda tem gente que não acredita em hipnose. E se a pessoa já vê nesse engajamento, já acredita, já assistiu os vídeos do Pyong Lee na internet, então é muito mais fácil, né, da gente fazer a hipnose com a pessoa, né? Fazer a prática da hipnose com a pessoa. Porque a partir daí ela entra no imaginário com muita facilidade, você pede para ela imaginar, ela imagina com muito mais facilidade, com muito mais engajamento. A partir do momento que ela imagina, altera a fisiologia, né? Veja que se eu parar aqui para falar de algo que lhe incomodou no passado, às vezes você começa a falar, não quero nem falar que já está me dando agonia. Na hora altera a fisiologia. Eu chamo isso de regressão. Regressão do corpo. Você está falando e seu corpo regride, né? Os olhares começam a aparecer. Então vai entrar na fisiologia e ela vai ter a experiência da hipnose, certo? Basicamente é essa a ideia do loop hipnótico. Muitas pessoas não acreditam na hipnose, mas tá bom, vamos lá, vou tentar. E aí você começa a engajar a pessoa a partir da imaginação. E ela engaja na imaginação, e a fisiologia altera, e ela tem a experiência da hipnose, a partir daí ela começa a acreditar na hipnose. Pode falar. O que você faz quando a pessoa quer tanto acreditar que ela começa a criar uma experiência que não existiu? Como assim a experiência que não existe? Como, por exemplo, aquelas pessoas que
tocou na cabeça, desmaiei, começa a chorar, porque ela quer tanto ser hipnotizada que você nem começou o processo e ela já está se colocando numa situação mais pesada no sentido intensa que é. Cara, já entrou. Ela já entrou. Ela já entrou. Ela já entrou. Eu vou lhe dar um exemplo bem interessante, cara, com relação a isso que você falou. Já veio uma pessoa falar que ela ia pro candomblé, ela era apaixonada pelo candomblé, ela ia pro candomblé, chegava lá, começava a tocar tambor, ela rodava, fazia aquilo tudo, só que ela não tinha certeza se ela estava mesmo incorporada ou não, porque ela estava consciente. Ela não sabia se era a presepada dela, ela não tinha certeza do que era. Veja o que é quando você não sabe o que é o Estado, você duvida até tanto no Estado. Rodando lá, baiana, fazendo aquele troço todo, e ela na dúvida, se estava ou se não estava. Né? Isso acontece muito, isso acontece muito. O cliente tem uma experiência maravilhosa e quando volta, não sei se eu fui hipnotizado não. Uma história, outra história bem interessante. Eu fui dar uma palestra em Jiquié, no interior da Bahia. Oi? É porque tem pessoas que acham que tem que apagar, que a pessoa não, ela some, que ela tem que sumir. E vários, todos aqueles outros mitos da hipnose, né? E aí eu peguei uma senhora e fiz aquela indução de Devielma, né? E aí ela pulou os olhos, aquela coisa toda. Na verdade não foi na palestra, foi na apresentação que eu fiz na praça. E no outro dia tinha palestra, e ela foi para a palestra. E aí eu perguntei, quem aqui nunca foi hipnotizado? Ela falou assim, posso falar uma coisa? Eu fiz, pode. Você não me hipnotizou não, agora eu queria saber o que foi que você fez para você mudar meus olhos. Entendeu? É isso. Então, assim, pelo hipnótico são várias portas onde você pode começar a engajar a pessoa no processo de hipnose. A fisiologia, a pessoa não acredita, não consegue imaginar direito, aí eu começo a dizer, o que é que você sente quando você está no estado de desconforto? Para mim ela está entrando em hipnose, quando ela começa a falar isso. Né? E aí a partir daí ela engaja, você bota ela para ter uma experiência, ela vai começar a acreditar, vai começar a entrar no imaginário, engaja no loop hipnótico. O que foi que eu comecei a perceber nessa ideia do loop hipnótico? Você pode usar como início de anamnese, de entendimento do que passa para a pessoa. Você chega na clínica, a pessoa está cheia de crença quando ela chega na clínica. É por isso que eu digo, e o Milton Erickson falava, né? Eu me preocupo muito mais em tirar a pessoa do transe que ela está do que botar ela em algum transe quando ela chega na clínica. A preocupação muito maior é de tirar ela do transe que ela está do que botar em algum estado de transe. O que é que ela acredita? Ela acredita que o problema dela não vai resolver nunca? Ela acredita que tem jeito de resolver o problema? O que é que ela acredita? Né? Inclusive, crença religiosa também. Você acha que o que você está sentindo tem alguma coisa a ver com karma e que não pode mudar a sua vida? Porque se ela acreditar muito nisso, não vai ter técnica de hipnose que vai mudar a vida dela, não. Que a crença, vocês já viram falar no livro chamado Biologia da Crença? Cara, descobre algumas coisas, mas assim, o poder da crença é uma coisa absurda e a gente está usando o tempo todo, na maioria das vezes de forma inconsciente. Né? Então eu avalio qual é a crença da pessoa, o que é que ela acredita, para a partir daí eu já tenho um norte do que é que eu vou fazer com ela. Né? Se ela acredita muito no poder de Deus, se ela fala muito de Deus o tempo todo, lógico que na terapia eu vou usar isso. Claro que na terapia eu vou usar isso. Se ela for uma pessoa cética, que não acredita em nada, vocês acham que eu vou usar técnica de magnetismo, de mesmerismo? Não vou usar. Não vou usar. Se chegar uma pessoa do centro espírita, candomblé, que está passando por um problema, eu vou usar essas técnicas de magnetismo, de mesmerismo, porque você tem que se conectar com a pessoa. Não é o recurso que você tem, é o que a pessoa precisa. É o que você está, o que o Batman tem no sítio de utilidade, os recursos. Quanto mais recursos você tiver, melhor. Por isso que não adianta ficar dizendo que hipnose verbal não presta, hipnose não verbal não presta, ericksoniana não presta, indução direta não presta. Tudo presta. Depende do cliente. Depende do cliente. Né? Então você vê qual é a crença dele e vê que nesses problemas que ele tem, que ele está trazendo para você, o que é que ele fica imaginando o tempo todo. No meu caso, quando eu tinha as crises de ansiedade, eu ficava o tempo todo imaginando, vou morrer. E a questão não é nem só vou morrer, será que eu vou acordar maluco?
Porque o negócio, você está sentindo um negócio de desconforto, uma sensação que parece que você está meio fora do corpo, meio dissociado. Então, vai ter um dia que eu vou abrir o olho já falando maluquice, subindo em poste e vou surtar de vez. Né? Então, eu fico buscando o que é que a pessoa está imaginando quando ela está no estado de problema dela. Né? O que é que passa na sua cabeça quando você está no seu estado de problema? O que é que você imagina exatamente? Eu começo a fazer esse mapeamento. E eu pergunto para ela, que para mim é a pergunta mais mágica, o que é que você sente? O que é que você sente no seu corpo? E o que você sente, você consegue se conectar ao ponto de saber o que é que está querendo dizer? Essa sensação de desconforto, esse tremelique, esse coração batendo forte, essa respiração ofegante. E você começa a dar essa mapeada no que é que a pessoa sente, e ela começa a se perceber. Tudo isso que você está fazendo não é só para você entender ela, não é para ela se entender. Porque a pessoa chega perdidaça, só com sintomas, sem saber o que é que está acontecendo com ela. Às vezes ela chega com 14 anos sentindo isso e não tem mais nenhuma esperança, porque já fez de tudo, né? Inclusive esse já fez de tudo é uma coisa que eu acho bem interessante, porque a pessoa às vezes passou pelo psiquiatra, aí passou pelo psicólogo e depois foi para o hipnoterapeuta e nenhum desses teve solução. Aí você pergunta, mas você usou os 3 juntos em algum momento? Porque tem estudo científico comprovando que se você for atendido só com psiquiatria ou só com psicologia, você tem um resultado. Se você for só atendido com hipnose, você tem um resultado. Mas se você usar a psiquiatria, né, ou a psicologia associado à hipnose, o resultado é muito mais potencializado. Tem pessoas que, porque remédio não presta, remédio não presta, remédio não é para ninguém. Você sabe o que é uma pessoa desesperada, sem ter o controle das emoções? Você ficar dizendo para ela que remédio não presta, que remédio não presta? Eu não sou a favor da pessoa tomar remédio a vida toda. Longe de mim, longe de mim. Mas tem momentos que a pessoa tem que aterrar e só o remedinho que vai fazer ela aterrar. Só que ela tomou o remédio, aterrou e vai para a psicoterapia. Só que ela tomou o remédio, se sentiu melhor, volta para o trabalho, para o estresse, e esquece que todo o problema que ela tem, que está só mascarado ali na sintomatologia. Né? Então ela precisa de aterrar com o remedinho e depois vai trabalhar a sua mente e vai trabalhar o seu corpo. Não tem magia. Ou se tem magia, a magia é essa. Né? E eu vejo quais são as experiências que a pessoa tem quando ela está no estado de problema. Né? Qual é a experiência? Como é que você sente? Aí junta tudo, né? O que é que você sente, o que é que você imagina, o que é que você acredita, aonde que você tem essas experiências desconfortáveis, né? Que sempre, quando você perguntar, quando você tem as crises de pânico? Eu tenho o tempo todo. Né? Aquelas respostas generalizadas, né? Eu tenho o tempo todo. Você vai mapear, você vê que tem relação sempre com alguma coisa. Igual a cigarro. Você fuma cigarro, quantos cigarros por dia? Eu devo fumar uns 10 cigarros por dia. Tá bom, aí você senta com o cara e começa a mapear. Do primeiro cigarro ao último, dá 20 cigarros, dá 23 cigarros. Ele nem se percebe, né, na experiência que ele tem, no vício dele. Nem está imerso no que ele mesmo está fazendo, porque ele está o quê? Ele está hipnotizado, está no automático, está no inconsciente. Ele não está se percebendo. Né? E aí tudo bem, né? Eu faço esse mapeamento, né, na pessoa, e aí depois eu faço a anamnese, que não dá para mostrar toda a anamnese aqui, e aí eu parto para o atendimento com a pessoa. Mas antes de partir para o atendimento, eu vou dar um ensinamento de hipnose para ela. Eu vou dizer, pronto, é isso aqui, agora tá bom, fecha os olhos, tudo mais. Não, eu vou explicar para ela o que é hipnose, né? Dar uns detalhes sobre o que é hipnose, o famoso pre-talk. Conto a minha história, porque se você tem uma história de vida, de superação para contar, conte para seu cliente. Ele precisa disso, ele está atrás de acolhimento, está atrás de referência, né? Se meu terapeuta conseguiu, o cara teve 14 anos de... E não é só isso não, eu tive 14 anos de crise de pânico, eu tive experiência de 4 anos de vício com drogas também, né? Então o cara vem falar comigo e digo, você quer o que de ruim para contar para você que eu passei aí? Tem um monte de coisa. Se eu superei, meu irmão, qualquer um supera. Então, assim, isso também dá esperança para a pessoa, né? Você dá exemplo de superação, principalmente quando vem de você.
Não que todo terapeuta precise de passar por pânico, mas já 10 minutos, já. Então, eu vou... É basicamente isso que eu queria passar para vocês, né? Com relação à senso-percepção, como eu trago ela para a clínica, né? Eu uso esses recursos aqui, inicialmente, claro que isso aqui não é tudo, né? Quando você vai fazer o atendimento. E eu queria passar uma técnica para vocês, que é uma técnica bem simples, uma prática bem simples, que eu aprendi com a Melissa Tias. Você gosta dela, né? E que depois eu fiz um curso de mesmerismo e fascinação, que se falava muito sobre o efeito da fascinação, né? Dos olhos ficarem turvos. Se eu não me engano, o nome do efeito é Mandelbaum, né? Que é o efeito que os pilotos treinam, os pilotos de avião que voam a longa distância, treinam para não entrar nesse efeito, né? Para não ficar com fechar o foco ali e entrem em transe e acabam batendo na primeira montanha. Então, os pilotos de longa distância, eles treinam para não entrar nesse efeito. Na hipnose, na fascinação, a ideia é entrar nesse efeito, né? Como? Bate na primeira montanha. E aí o professor estava ensinando e ele falou assim, olha, para você fascinar a pessoa, né? Eu estou falando fascinar aqui para entrar no estado de transe, né? Para você fascinar a pessoa, você tem que olhar como se estivesse olhando atrás dela. Eu não consegui entender o que ele estava falando. Mas quando ele falou isso, eu lembrei dessa técnica da Melissa Tias. E eu vi que é exatamente a mesma coisa, só que é um atalho muito grande dessa ideia de ter que olhar para trás da pessoa. E no dia do curso eu peguei eu não lembro o nome dele, um dos nossos colegas, eu falei para ele, vê se não parece muito com a técnica que o Fernando Liberal está passando. E aí, eu pedi para ele abrir a mão e agora eu vou pedir para todos vocês, para fazer o seguinte. Não é isso que ele está fazendo agora, tá? Calma que vai ficar correndo. Não. É sentado mesmo. Vocês vão pegar a mão de vocês, vão colocar aqui, ó, entre as pernas e de encontro ao chão. Com os dedos abertos. Isso, todo mundo fez? Então, eu vou pedir para que vocês agora não olhem mais para mim, olhem só para a palma da mão de vocês. Enquanto vocês olham para a palma da mão de vocês, faça 3 respirações, só para relaxar um pouco, sem tirar o foco da mão de vocês. Encontre o ponto central dessa mão. E agora, com foco nessa mão, transfira o foco para a sua respiração. Volta o foco para a palma da mão. Mais uma vez, com foco na palma da mão. Perceba a distância entre a sua mão e a sua testa. Respire mais uma vez profundamente. Volta o foco para a mão. E agora, de volta com o foco na mão, transfere o foco para os dedos dessa mão. Isso. Com foco no dedo dessas mãos, transfere agora o foco para o espaço entre esses dedos. Respira mais uma vez profundamente. E com foco no espaço entre esses dedos, perceba a distância do espaço entre os dedos e o chão. Respire profundamente. Perceba que seu corpo todo respira a partir de sua mão também. Perceba a pulsação na sua mão. Volta mais uma vez o foco para o espaço entre os dedos e o chão. Isso, aos poucos pode baixar as mãos. Se alguém for, pode ir voltando. Quem quer falar alguma sensação que teve, o que é que viu? Pode voltar, moço. Alguém teve alguma percepção de que começou a ficar nublado? Alguma alteração de aumentar e diminuir a mão, alguma coisa assim diferente?
Eu quero ver o cliente entrar na clínica e sair dizendo que não sentiu a hipnose. A partir daí, basta só pedir para ele fechar os olhos, botar a mão em cima da perna e faz qualquer outro procedimento e continua. Ele nunca vai dizer que não sentiu nada. Nunca vai dizer que não sentiu nada. Você está mexendo com a fisiologia, é real. É real. Você conecta com a emoção, ele vai começar assim. Isso aqui é uma palhinha, eu poderia conectar ele com alguma emoção mais forte e tudo mais, e a coisa começar reforçando cada vez mais. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado.